É um dia para fixar e por isso isto, o que é Dom José Traquina ali na criança, fica sempre bem. Não é? E por isso dá para não esquecer. O Dom José, padre da nossa Diocese de Lisboa, e desde o tempo em que trabalhou no seminário de Almada, passando depois por paróquias no Oeste, veio depois para a paróquia de Benfica em Lisboa, e aí o Santo Padre chamou para auxiliar o nosso patriarca. Dom José, obrigado, ficamos à sua disposição. Sentado ou à frente, o essencial é anunciar Jesus como diz o hino. Muito obrigado, boa noite. Agradeço ao Sr. Cláudio Mário Paes esta simpatia e a amizade que também já nos une há bastantes anos. Quando, em 1992, pedi ao Sr. Cardeal Ribeiro para me deixar fazer uma experiência pastoral diferente, e no seminário 7 anos como padre, e então pedi-lhe, gostava de fazer uma experiência diferente. Então ele enviou-me para o Bom Barral, e no santuário ao lado estava o Sr. Padre Mário Paes e começámos. Ele já tinha começado antes, um ano antes, e depois comecei eu, e fizemos ali ainda um tempo de proximidade, de colaboração, e portanto, se já nos conhecíamos antes, ficámos na mesma vigararia a funcionar, e desde aí temos conversado bastante acerca da nossa experiência pastoral. Pois é com gosto que partilho convosco alguns aspectos então, deste terceiro capítulo da Evangelii Gaudium, e neste contexto do sínodo diocesano, como sabemos, o nosso pastor diocesano, o Cardeal Patriarca Manuel Clemente, indicou-nos como manual, como texto para nós seguirmos a Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Aliás, até podemos dizer que foi em reação à própria exortação que surgiu ao Sr. Patriarca a ideia do sínodo diocesano. Além de, outros aspectos, como é o caso dos 300 anos da qualificação patriarcal em Lisboa, o Sr. Patriarca aproveita, em vez de fazer assim uma festa para celebrar os 300 anos da qualificação patriarcal, a Diocese como patriarcado, em vez de celebrar assim apenas com boldeiros ou coisa parecida, ele achou que era mais interessante uma coisa pastoral, que se visse e que nos mobilizasse. Então lançou uma caminhada de 2 anos e por cima com o texto desta beleza que é a Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Bom, então, em relação a este texto, vou fazer uma breve introdução da origem deste texto, que se calhar já viram, mas lembrar. Nós temos basicamente dois tipos de sínodos, e temos o sínodo dos bispos, que é aquele que acontece em Roma, na Santa Sé, e este ano vai acontecer o sínodo dos bispos de família, e temos os sínodos diocesanos. São as duas instituições que são previstas. O sínodo dos bispos acontece em que rito? Acontece de 3 em 3 anos, acontece no sínodo dos bispos. Nós tivemos, já não digo porque de 3 em 3 anos acontece, e a razão pela qual eu falo disto é porque no ano 2012 aconteceu um sínodo, e o sínodo, o tema, o assunto, era sobre a nova evangelização. Era o assunto do sínodo. Qual é que é o interesse dos sínodos, que foi o Papa Paulo VI que deu início? O interesse dos sínodos é para que os assuntos que foram tratados há 50 anos no Concílio Vaticano II não fiquem na prateleira. São assuntos que devem vir ao de cima, a começar pelos bispos. Portanto, os senhores bispos, um representante ou 2 ou 3 de cada país, reúnem-se lá e tratam de aprofundar um determinado tema, um determinado assunto. Portanto, 3 em 3 anos acontece um sínodo. Repare se o sínodo acontecer 3 em 3 anos, diz que é um sínodo ordinário. Ordinariamente, 3 em 3 anos acontece.
Se há algum sínodo que é convocado fora deste ritmo de 3 em 3 anos, diz-se que é um sínodo extraordinário. Então agora, por causa do sínodo da família, que passa, o sínodo da nova evangelização foi em 2012, logo o próximo é 2015. E o Papa Francisco convoca um para 2014. Sendo que em 2015 havia com certeza, os 3 anos. Então, ou seja, o Papa pensou que era, em virtude do tema, ser um tema que merecia muita reflexão, resolveu 2 sessões, 2 sínodos, digamos assim, 2 sessões do sínodo com o mesmo tema. Um sínodo extraordinário em 2014 sobre a família, sem conclusões, e agora em 2015 o sínodo ordinário, no ritmo dos 3 anos, outra vez sobre a família. Pronto. E é assim que vai acontecer. Então, em 2000 e já agora, sobre os sínodos diocesanos, aí não há ritmo, O sínodo diocesano acontece quando o bispo da diocese o promover depois de ouvir o seu conselho presbiteral da diocese. Ou o seu conselho presbiteral e depois anunciar a diocese esse sínodo que se justifica. Muito bem. E aí acontece quando acontece. No Patriarcado de Lisboa, já há muitos anos, não havia memória já nossa de tal coisa acontecer. É uma novidade. E como tal, é uma forma de participação nobre, de participação da Igreja nos destinos da própria diocese, na reflexão, como aliás está a acontecer. Em relação, então, ao ano de 2012, como aconteceu com outros sínodos dos bispos, desse sínodo que acontece em Roma, os bispos fazem um texto final. E o texto final, atenção, é um conjunto de cópias de textos, ainda grande, não é? Uma série de conclusões que vão tirando dos grupos, não é? Pegam naquilo tudo, naquele dossiê, entregam ao Santo Padre e dizem: Santo Padre, olha, o que nós concluímos foi isto. Agora o senhor faça o que entender. E o Papa, se entender, pega nessas folhas e faz um documento que é da sua responsabilidade, mas é com base nos documentos que os bispos deram como conclusão do sínodo. A este documento que o Papa faz a partir do sínodo chama-se uma exortação apostólica. Se o Papa fizer um documento por sua iniciativa e do seu grupo, digamos assim, colaboradores mais, do seu staff, grupo mais próximo dele, faz um documento que é da sua inteira responsabilidade, sem nenhum sínodo, então isso pode ser uma encíclica. Uma encíclica é um documento do Papa que parte sobre um tema que ele acha que é necessário fazer e que vai disto, faz um tema para a Igreja inteira, é da sua responsabilidade. Isso costuma acontecer no princípio quando um Papa entra, começa o seu pontificado, normalmente faz uma encíclica e essa encíclica marca o tom, marca o estilo do Papa. Ora, o Papa Francisco entra e sai um documento sobre a luz da fé, mas que o documento já ainda pertencia ao Papa Bento XVI e, claro, não se associou o documento ao Papa Francisco, porque já sabia que o documento já estava feito. Só se saiu o tempo dele, mas o documento era do Papa Bento XVI, porque tinha feito um documento sobre a caridade, outro sobre a esperança, e portanto era um documento sobre as 3 virtudes teológicas tratadas, era do Papa Bento XVI. O Papa Francisco entra e, em vez de fazer uma encíclica totalmente sua, o que é que ele faz? Pega na responsabilidade de fazer uma exortação apostólica, porque lhe entregaram os textos finais de 2012 sobre a nova evangelização, e ele vai fazer então uma exortação apostólica. Vai fazer a exortação apostólica. Uma exortação apostólica. Só que, foi aqui depois agora o emaranhar da questão, é que de facto o Papa não teve em conta simplesmente o que se passou no sínodo sobre a nova evangelização. Foi buscar também o que se passou na Conferência Latino-Americana em 2007 no Brasil.
E por isso vem não só a linguagem, como o interesse, como a eclesiologia, quer dizer, o perfil do documento, o estilo do documento, é um documento que tem uma novidade muito grande, que é o ambiente e a motivação que está no documento da Aparecida. Por outro lado, o texto não é simplesmente um texto que é uma espécie de conclusão, uma espécie de, um resumo do que foi dito pelos bispos do Sínodo. Não é isso, mas é, de facto, um estilo, se calhar, muito àquilo que é costume para o Papa com a encíclica, que é um documento muito que imprime o estilo dele, não é? Portanto, esta exortação não é um documento que seja simplesmente um resumo do que os bispos disseram, quer num lado, quer no outro, mas tem muito o estilo do Papa Francisco. Aliás, tem muito a Aparecida, porque também a Aparecida do Papa Francisco lá esteve. E como tal, é um documento que, sendo uma exortação apostólica, reflete muito a pessoa e o zelo pastoral do nosso Papa Francisco. Bom, e então, neste documento, eu queria salientar uma coisa que vem logo no princípio, número 33, que diz o Papa, a pastoral em chave missionária. Não estou no terceiro capítulo, mas estou no número 33. A pastoral em chave missionária exige o abandono deste cómodo critério pastoral. Fez sempre assim. Quer dizer, aquilo que se pede é o abandono desta coisa, só com uma tradição que sempre se fez. Mas pode ser que seja preciso fazer de outra maneira. A disposição. Convido todos a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo, os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. O Papa logo começa a produzir uma ousadia, já está a salientar aqui, uma ousadia para pensar nos métodos. E lá vem uma identificação dos fins sem uma condigna busca comunitária dos meios para alcançar está condenada a traduzir-se em mera fantasia. A todos exorto a aplicarem com generosidade e coragem as orientações deste documento, sem impedimentos nem receios, sem medos. Importante é não caminhar sozinho. Podemos não caminhar sozinho, mas ter sempre em conta os irmãos e, de modo especial, o guia dos bispos, o que estamos a fazer, o nosso patriarca de Lisboa, num discernimento pastoral sábio e realista. Sábio que tenha alguma concretização. Bom, vamos então ao terceiro capítulo da exortação apostólica. O terceiro capítulo não é o que tem mais números, porque o documento lê-se por números. O capítulo que tem mais números é o 4, mas tem números que têm muito pouco texto. Esse número 4. Então, o terceiro capítulo é o que tem mais páginas, é o que tem mais texto para ler, é o maior capítulo. O terceiro capítulo é o melhor. Repare-se bem. A exortação tem uma introdução e 5 capítulos. Logo, se tem 5 capítulos, o terceiro é do meio. Obviamente, é o centro. No centro do documento, não. Número 3. Centro, terceiro. E repare-se, o nome é curioso. Já agora tinha aqui a ponto. Primeiro capítulo, 20 páginas. Segundo capítulo, 67 páginas. Terceiro capítulo, 96 páginas. Quarto capítulo, 46 e o quinto, 22. Portanto, o primeiro e o quinto são os capítulos mais pequenos. Então, o terceiro capítulo, 96 páginas. Vem a este propósito o anúncio do Evangelho. Se abrirdes na exortação e logo, não é na capa, mas é aqui logo a seguir, onde faz a explicação, aqui neste texto, logo que a abrir o documento, em cima diz:
A alegria do Evangelho, a exortação apostólica, evangelical, como o Papa Francisco, ao episcopado, ao clero, às pessoas consagradas e todos os fiéis leigos. E depois diz qual é que é o assunto. Sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Portanto, em cima, o nome da encíclica é Evangelical, mas o que é que trata é sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, que significa que este é que é o assunto. E este é o assunto do terceiro capítulo. Repare-se. Quer dizer, o Papa explica a razão de ser da encíclica é esta, é sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, e este é o assunto do terceiro capítulo, que é o anúncio do Evangelho. O anúncio. Este é que é o assunto. Portanto, eu diria que, de facto, estes terceiros são todos importantes, e devo dizer que a introdução e o primeiro capítulo eu acho espantoso, obviamente, mas este terceiro capítulo versa, de facto, é matéria importante. Como o capítulo terceiro tem três itens, três subcapítulos, assim, são capítulos que subdividem-se, portanto, em quatro subcapítulos, que é todo o povo de Cristo, todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. Segundo, a homilia. Terceiro, a preparação da pregação. E quarto, uma evangelização para o aprofundamento do querigma. Vamos ver se consigo com isto dar-vos alguma ajuda que para a compreensão deste terceiro capítulo, tenhamos em conta que o Papa, nos três primeiros, e os três primeiros é todo o povo de Deus anuncia o Evangelho, depois a homilia e depois a preparação da pregação. Estes três é uma indicação, estou a adiantar um pouco, mas isto ajuda, é uma indicação de quem é que faz o anúncio. Quem é que é chamado a fazer o anúncio? Estes três. Todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. Depois vem a importância da homilia, a importância da preparação. E, finalmente, no último capítulo, então, trata do anúncio. Vejamos assim, passemos então assim, rapidamente, e não vos queria cansar, sobre todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. Primeiro, é necessário compreender o que é a Igreja. E aqui vem uma coisa muito bonita, que está aqui escondida, mas muito bem, é que o Papa acaba por colocar, de uma forma muito discreta, a forma como está estruturado o documento do Concílio Vaticano II, o Lumen Gentium, sobre a Igreja. E como é que é esse documento do Concílio há 50 anos explica o que é a Igreja? Eu refiro só apenas os três capítulos. Primeiro, desse diz. Primeiro, a Igreja é mistério. Segundo capítulo, a Igreja é povo de Deus. E só no terceiro capítulo é que vem a hierarquia. A hierarquia não é o princípio da Igreja. A hierarquia vem em terceiro lugar no documento do Concílio. Do Concílio Vaticano II, parte. Olha, o Papa começa, primeiro, o povo de Deus. Todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. Então é a Igreja. E depois explica o que é a Igreja. A Igreja existe por iniciativa de Deus. É mistério. Está no número 112. Agora vou dando-vos os números da encíclica, se porventura quiserem seguir. A Igreja existe por iniciativa de Deus. Quer dizer, a Igreja não existe porque houve um grupo de pessoas que resolveu fundar uma instituição e foi inscrever esta instituição no número das pessoas coletivas. Não surgiu assim. A Igreja é mistério porque é iniciativa de Deus. Deus resolveu vir ao mundo na pessoa de Jesus e com Jesus e no Espírito Santo está sobre a Igreja. E nós
povo de Deus, segundo capítulo, não é? Do Evangelho. Nesta iniciativa de Deus está o povo de Deus. Surgindo, somos constituídos por iniciativa de Deus. Pertencemos a Deus. É muito bonito esta ideia, que aliás nos vai surgir também na primeira leitura do próximo domingo da Santíssima Trindade, que é aquela ideia de um povo que existe porque Deus existe. E existe porque Deus deu-lhe uma lei, deu-lhe força para existir, deu-lhe historicidade, deu-lhe ritmo, deu-lhe união, deu-lhe uma lei. Portanto, este Deus toma a iniciativa e elege. E, portanto, a Igreja não surge por acaso. A Igreja existe por iniciativa de Deus. Já agora, o interesse, a reflexão também com as cerejas, que agora são boas nesta altura, e pegam-se umas às outras, a importância de que a Igreja é povo de Deus e acontece por iniciativa de Deus e acontece quando vimos ao mundo, não é assim um assunto de catequese, assim uma coisa que a gente está a farto de saber. Não, importa ter muito presente. Porquê? Porque há gente que escreve coisas mirabolantes e dizem que Jesus não fundou a Igreja. Jesus fundou assim um movimento espiritual qualquer. E depois a Igreja surgiu mais tarde, os apóstolos, eles é que fundaram depois a Igreja, e portanto separam as águas. E isto é que é errado. Isto é que é falso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra ficaremos na Igreja. A Igreja nasce com Cristo. A Igreja nasce com Cristo e com os apóstolos. E nasce por força do Espírito. Nasce por sobre o Pentecostes. A Igreja não se pode separar de Cristo. Não é possível falar de Cristo sem falar da Igreja. Não é possível falar da Igreja sem falar de Cristo. E, portanto, não é teologicamente admissível separações, como se uma coisa fosse a posterior. Não. A Igreja, povo de Deus, nasceu por iniciativa de Deus, é, portanto, é assim que nós devemos assumir. Somos membros de Cristo, povo de Deus, tratamos a Deus por Pai, porque Jesus nos deu como Pai. É isto, a Igreja. Povo peregrino, povo de Deus. Esta Igreja é enviada, no 112, é enviada por Cristo como sacramento de salvação. Repare-se, toda a Igreja é enviada. Nós temos uma missão. Ide, ensinai, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir no domingo. Este ide diz respeito à Igreja inteira. Ide, assim, quando uma catequista dá catequese a crianças, está a falar em nome pessoal, não está a falar da Igreja toda. É a Igreja inteira. É a Igreja que ensina, a Igreja que publica. Ou quando uma pessoa que está a fazer um ato na Conferência para São Vicente de Paulo, um grupo sociocriativo, uma carta paroquial, um centro social paroquial, está a fazer uma ação de voluntariado junto de pessoas mais necessitadas, está em nome pessoal, e em nome das outras pessoas todas. É a Igreja que vai acontecer. A Igreja tem esta missão. Portanto, a Igreja tem no mundo esta responsabilidade, que é de ser sinal, o sacramento, quer dizer, um grande sinal da salvação de Deus para todos os homens. E aqui vem a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é esta. É não só nos salvarmos a nós próprios, ou Deus nos salva a nós, mas a responsabilidade que outros se salvem. Há bocado eu falava com o Padre Mário esta coisa tão curiosa, tão simples, aliás, que é quando alguém se der conta de que evangelização corresponde a humanização, o ambiente fica melhor. Nós, quando deixamos que o Evangelho nos atinja, o ambiente humano melhora das pessoas. Há um enriquecimento humano. Evangelizar é humanizar. Não é possível ser muito cristão sem ser muito humano. É impossível. Ser muito cristão é ser muito humano. É ser a pessoa ao melhor da sua sensibilidade. É ser a imagem de Deus. É isso que se pretende com a evangelização. Não é um proselitismo.
não se está a estar preocupado porque temos poucos cristãos ou temos poucos católicos. Não é esse o nosso problema. O nosso problema é salvar o mundo. Essa é que é a missão. Essa é a missão. Aí a vida de Deus conta. Então, a Igreja tem esta missão. Mas, ainda no número 112, ter em conta a primazia da graça como sinal, como farol para a evangelização. A Igreja, se vai tomar uma iniciativa de uma ação evangélica, de uma missão, conte com a graça de Deus. Porque Jesus diz que estaria connosco até o fim dos tempos, que nos acompanharia a nossa missão. E, portanto, devemos, aliás, o primar da graça de Deus foi uma afirmação que os bispos fizeram para, antes do Papa, antes disto, da exortação, os bispos portugueses lançaram essa palavra para a renovação da Igreja de Portugal. Que se devia ter em conta a primazia da graça de Deus para a renovação da Igreja de Portugal. E o Papa veio usar exatamente esta palavra, a primazia da graça. Número 113. Um povo e não pessoas isoladas. Um povo e não pessoas isoladas. Quando alguém, como há bocado dizia, faz uma ação, preside uma religião, um padre, um diácono, um bispo, preside uma ação, lidera uma não é em nome pessoal, é em nome de toda a Igreja. Está em nome da Igreja. Um povo, número 33 ainda, tem uma missão para chegar a todos. Esse é o sonho de Deus. Chegar a todos. Que todos venham a conhecer a bondade, a verdade do amor que salva, a verdade acerca de Deus, a verdade acerca da vida de Deus, da vida humana, do ser humano. Que eles venham a conhecer aquilo que Deus tem para lhe dar, para sentirem uma vida cheia de sentido. Venham todos a conhecer isso. Isso no quarto subcapítulo, então, é mais desenvolvido. Jesus, número 113. Jesus não formou um grupo de elite. É outra coisa engraçada. Se Jesus fosse um filósofo, se fosse um homem que arranjava um grupo de intelectuais e formava um grupo fechado, um grupo sectário, um grupo de sabedores, mas ele não é isso. Não é um grupo de elite. Não foi isso que ele fez. Pegou em homens, e homens simples, e homens que os encontrou, foi um deles, como hoje nos escolhe a nós também, e convida com eles a olharem o povo e a transmitirem ao povo esse olhar da compaixão de Deus e a todos fazer crescer e a todos assumirem também a missão de testemunhar para outros. Então, como povo de Deus, somos fermento de Deus no meio da humanidade. E aqui vem a nossa responsabilidade. Devo dizer que isto incomoda um bocadinho. Incomoda. Eu vou dizer-vos não vou vos incomodar, mas com uma verdade. Eu estou convencido que o ambiente em Oeiras também depende dos cristãos, obviamente. O ambiente em Oeiras depende também daquilo que os cristãos são e daquilo que foram capazes de fazer. Se nas suas famílias, na sua comunidade, no seu grupo, se forem pessoas felizes, crentes, carregadas de esperança, se forem capazes de testemunhar o ambiente, se for um ambiente bom, o Oeiras fica melhor, obviamente, porque recebem o testemunho dos cristãos. Estão a ser sacramento de salvação. E esta é a nossa missão. Individual e coletivamente, mas sempre com o espírito de igreja. É fermento de Deus no meio da humanidade, ou seja, nós somos chamados a tornar presente o amor de Deus no mundo. É essa a nossa missão. A Igreja deve, 114, a Igreja deve ser um lugar de misericórdia. Lugar de misericórdia. Pois. Porquê lugar de misericórdia? Meus amigos, e vai ser um assunto que no próximo ano vai aparecer de novo, ano da misericórdia. Nós não podemos fazer uma missão avançando com um código moral para cumprir.
Se alguém avança para um... Olha, tu queres ser católico, toma lá, cumpriste. Não, ele não vai cumprir. Ele nem sequer acredita que Deus gosta dele. Ninguém se sente bem a cumprir uma coisa de alguém que manda em mim, que não sei quem é. Não se começa assim, do ponto de vista da missão. A primeira coisa que é preciso dizer a uma pessoa que anda triste ou afastada é dizer: mas tu sabes para que é que a tua vida é mal? Tu sabes, reconheces que Deus existe? Acreditas que Ele te conhece? Acreditas que Deus te conhece no teu íntimo, conhece a tua vida melhor que tu? E acreditas que Ele te ama? Acreditas que Deus tem amor para ti? Quando alguém se reconhece, quando alguém admite, quando alguém se admite ser amado, aí começa uma história nova. Este é o assunto do quarto subcapítulo. É aqui que começa a história. É o encontro. Quando alguém se deixa encontrar por Deus, então começa uma nova história. E então, como resposta a essa história, então a pessoa, porventura, será capaz de fazer mudanças e novas adaptações na sua vida, também comportamento. A Igreja é um lugar de misericórdia, porque é um lugar do perdão. E o perdão é, como sabemos, é a chave, digamos, grande no cristianismo, na experiência cristã, na Igreja, é grande bandeira, o perdão. Jesus colocou o perdão na oração do Pai Nosso. Depois, um povo com muitos rostos. Não podemos ter uma igreja que é assim uma coisa tudo muito igual. Não. É a comunhão na diversidade. Quer da cor da pele, quer nas manifestações, quer nos hábitos, maneiras de vestir, maneiras de celebrar a Eucaristia, ritmos litúrgicos, porventura. É a comunhão na diversidade. Algumas pessoas têm dificuldade, eu próprio também já fiz evoluções na minha vida, nesta matéria, não é? Temos alguma dificuldade em darmos conta de alguns ritmos cristãos na Igreja, em outras partes do mundo, mas temos que salvaguardar sempre o que é mais importante. As expressões são diversas. Porventura, algumas são expressões que eu não me identifico. Não me identifico com aquela maneira de celebrar, mas há liberdade, é a Igreja, tem fé, acredito em Cristo, ok. Sim, senhor. A comunhão na diversidade. Assim como não devemos impor uma cultura, várias culturas. O reconhecimento, aqui no número 122, 126, que é uma coisa muito bonita, e que vale a pena ter em conta, que é o respeito que o Papa dá. Não é só o respeito, é a consideração como possibilidade da religiosidade popular. É muito curioso que o Papa sublinha na religiosidade popular a espontaneidade missionária. Quer dizer, o povo, a partir de um hábito que tem, consegue exprimir uma identidade religiosa. Exprime. Sem problemas, aquela coisa que pensa, aquilo é para as pessoas, é questão fácil. Okay. Então, se é assim tão fácil, porventura estará ali uma possibilidade de evangelização. Porque o povo já está a impor com o seu ritmo tradicional, com aquela religião popular, está a impor uma coisa com a qual se identifica. E se essa afirmação lhe é mesmo necessária, há pelo menos ali uma sinceridade, enfim, existencial. Se calhar precisamos de aprofundar mais. É tentar ir mais fundo na razão de ser daquela festa, de promover alguma reflexão, mas há que considerar essa possibilidade. Depois, uma outra coisa curiosa também é o testemunho. Durante algum tempo temos vindo a dizer, e com razão, que precisamos de formação. E é verdade. Quanto mais bem informados estivermos, mais preparação, melhor conseguimos falar, testemunhar. Mas o Papa interroga. Então, a Samaritana fez algum curso? Lá no Evangelho, capítulo 6 de São João, a Samaritana, com quem Jesus falou, ela foi fazer algum curso para ir testemunhar aos samaritanos que tinha encontrado o Messias. Não fez curso nenhum.
acreditou na palavra de Jesus e ficou tão encantada com aquilo que Jesus disse, que foi falar aos samaritanos de Jesus. Foi espontâneo. Foi encontrar alguém que lhe fez uma leitura da vida de outra maneira. Deixa-me ser encantamento. Mas não será ele o Messias? Não será ele mesmo agora na presença de Deus? Será que eu vi um homem e estou mesmo na presença de Deus? Esta capacidade, esta sensibilidade. Pois é muito curioso dar este exemplo como para dizer que todos nós temos potencialidade para dar um testemunho, desde que aconteça uma experiência de fé, obviamente. Tenha acontecido uma experiência de encontro com Jesus, encontro com Cristo. Bom, e depois vem aí então este encontro de pessoa a pessoa, e agora vem quer dizer, chega ao ponto, no número 127, 128, 129, vem mesmo uma explicação, que é muito curiosa, de como abordar uma pessoa. O Papa chega a esse ponto. Como abordar uma pessoa? Então vem uma pessoa, conversar com uma pessoa, ouvi-la nos seus problemas, ter algum tempo disponível para conversar e depois ter um texto da palavra de Deus para lhe falar. Eu lembrar que texto é que eu lhe vou falar a esta pessoa. Ter uma palavra de Deus, a palavra de Deus como referência para dar àquela pessoa. Ou para lhe ler à pessoa, então a pessoa ler em casa. Mas já ouvi falar desta palavra de Deus, tem a Bíblia em casa. Leia lá isto, pode ser que isto faça luz. Já rezou, quer dizer, faz um diálogo que a pessoa atirando para o campo da fé. E finalmente, olha, quer rezar de oração? Podemos rezar de oração? Quer estar comigo dentro da igreja para rezar de oração? Dá-me licença que reze por si? Podemos rezar na Ave Maria juntos? No terceiro ponto ou quarto ponto, propor um momento de oração com a pessoa. O Papa chega ao ponto de pôr-se em pormenor a ensinar como abordar uma pessoa, chamado contacto pessoa a pessoa, não é? Então, uma metodologia simples, que é conversar a partir do realismo da própria vida, das preocupações de uma pessoa e fazer a evangelização, que é sempre, a evangelização é sempre levar a pessoa a acreditar, repare-se bem, que às vezes é no meio das dificuldades, Jesus está lá. Dá um bocadinho, vimos a conversar com o Mário, a dizer, nós somos um bocadinho judeus. Somos um bocadinho judeus. Porque só acreditamos que Deus está connosco quando isto está em rosas. Isto é uma bênção quando estamos cheios de saúde, corre tudo bem. Se estamos doentes, mas aqui está não. Esquecemos que Deus nos acompanha exatamente nessa altura. Quando as coisas estão em baixo, Deus está lá. Mas eu tenho que fazer esta experiência, acreditar que Deus está comigo, e quando vou falar a alguém que está doente, alguém que está aflito com a sua família, alguém que está mal preocupado, eu vou dizer que Deus não está longe da tua, não está esquecido de ti. Deus não está longe. É que Jesus, isto é evangélico. Jesus diz àquele que está acidentado, àquele que está doente, àquele que é deficiente, tudo acontece para a glória de Deus. Então vai-se manifestar naquela pessoa a glória de Deus. Eu tenho que acreditar que uma pessoa doente, uma pessoa deficiente, alguém, uma família, tu não deixes de acreditar, porque Deus não está longe de ti. Um doente é um sacramento de Deus. Não, Deus não está longe de ti. Estás com um problema, vamos te ajudar, vamos rezar, não te esqueces que Deus não está longe da tua família. Não pensa o contrário. A atitude cristã digamos até revolucionária. Revolucionária, digo eu, revolucionária. Porquê? Porque os antigos pensavam que o doente era um amaldiçoado de Deus. E nós pensamos que é um abençoado. Pelo contrário. Então, até na igreja temos o sacramento dos doentes. Para confirmar mesmo, tu és sacramento de Deus. Tu estás, Cristo quer estar identificado contigo. Não podes esquecer disso. Valorizar a pessoa doente. A beleza que tem para a humanidade, esta consideração da igreja. Bom, e depois os carismas, a diversidade dos carismas, há pessoas que têm jeito de uma coisa, outras têm jeito para outra, o espírito é sempre o mesmo. São Paulo, e depois o Papa fala da importância das escolas para a cultura, com certeza, e também da teologia, na teologia que não seja uma teologia de gabinete, a América Latina, uma teologia que tenha a ver com o povo de Deus, que está ao serviço
da própria animação da fé do povo de Deus. Não sei se não vou gastar tanto tempo, obviamente, para a homilia e para a preparação da homilia, que são 2 capítulos sobre isto, mas importa, já não estou a ver, mas porque é que o Papa veio colocar num texto que é para toda a gente, vem falar de um assunto que diz respeito aos padres, aos bispos, aos padres e aos diáconos. Porventura também alguns leitos pregam, com certeza, mas porquê é que eu coloquei este assunto? Bem, também, entendo eu, para consideração que o povo de Deus deve ter para com a homilia, bem, e também para com aquele que tem a obrigação de preparar essa homilia. Ou seja, tem expressões muito bonitas, o Papa usa expressões muito bonitas no que diz respeito a esses 2 capítulos, e refiro assim, algumas muito que eu acho de especial graça. Por exemplo, reconhecer o contexto litúrgico. Uma homilia acontece num contexto de liturgia da Igreja, um tempo sacramental em que o povo de Deus deixa de fazer outras coisas, deixa a sua casa os seus afazeres, atraído pela palavra, atraído por Cristo, vai reunir-se para celebrar a missa, a Eucaristia, e aquele momento é sagrado. Todo ele, toda aquela hora é sagrada para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a explicação da palavra de Deus que me conduz a celebrar a parte do altar da Eucaristia. Ora, eu não vou para a missa ouvir o padre que me vai contar anedotas, sem piada nenhuma. Eu gosto de anedotas, mas na homilia não dá lugar para isso. Porque tem um contexto litúrgico, tem um contexto de um Deus que fala e que nos explica. Como o Papa diz, da mãe que fala aos seus filhos. Também. Deus também é mãe e fala aos seus filhos. A mãe como educadora. E aqui o Padre está em nome de Deus a dar esta palavra. Explica melhor, desenvolve um raciocínio, uma imagem, um pensamento da palavra do Espírito proclamada como alimento para o povo de Deus. Muita gente, aliás, ou melhor, não pouca gente, até costuma avaliar a missa pela homilia. E avalia porquê? Porque é a alimentação. A pessoa precisa de ser alimentado. E alimentado não é apenas alimentado pelo corpo do Senhor, o sacramento do altar, mas é alimentado também por uma palavra que se fixa e que me anima a semana, que me anima o dia, que me anima. A pessoa tem preocupações, tem dificuldades, tem necessidades, tem uma vida familiar a governar, tem uma empresa que dá imensas coisas, tem dificuldade. Então, uma palavra que faça luz. E que vem a responsabilidade, de facto. A responsabilidade do pregador em preparar uma homilia, diz o Papa com razão, que é bom, eu confesso, quando vou fazer uma homilia, agora acontece muito, tenho que fazer em comunidades diferentes, há um probleminha que o Papa pede, é que o pastor que faz a homilia conheça a sua comunidade, tenha o mínimo de consciência das necessidades do seu povo e tenha amor ao seu povo, porque ele é sacramento deste Deus que ama o seu povo, deste Cristo que deu a vida pelo seu povo. O prior, o pastor, é o sinal vivo disso mesmo. Aliás, ele procura ser o mais parecido com Cristo, sacramentalmente, exatamente para essa visibilidade. Obviamente, porque a palavra quer testemunho, não é só, quer testemunho. Depois, acreditar como diz o número 144, falar com o coração. Não é só fazer um discurso, uma coisa muito bem descrita, que uma pessoa fala. Não, falar com o coração, quer dizer, o Padre fala-nos e ele gosta de nós. Está a ajudar-nos com aquela palavra que nos deu. A sua preocupação está a esforçar-se para nos ajudar. Isso é bonito, porque falar com o coração aponta para isso. Também,
Na preparação da pregação vêm as várias indicações, não só o culto da verdade, mas também o esforço, os cuidados que o pregador deve fazer para que a palavra que anuncia seja refletida antes, seja rezada antes, preparada, seja antes de fazer eco essa palavra, ela já faz eco da palavra. Sobre isto, irmãos, vale a pena nós refletirmos, termos em conta a força da palavra. Porquê é que eu dou tanto valor à palavra da homilia que me ajuda, alimenta-me o dia e aquela semana? Porque a palavra entra pelos ouvidos e eu retenho no coração, retenho na minha consciência. E essa palavra faz-me luz, põe-me bem disposto, alegra-me. Bem, mas é assim uns para os outros. Como é que nós... Também falamos por vários códigos. Antigamente até por sinal de fumo. Agora falamos por mensagens. Mas a palavra e a palavra oral é muito importante dentro de casa, dentro do espaço de trabalho. A palavra que nós pronunciamos. Por uma palavra que um de vós diz ao seu familiar lá em casa, com essa palavra pode tornar o dia feliz. Ou pode ter estragado o dia. Também pode estragar o dia, se dizer uma palavra que foi menos inconveniente ou menos correta. A palavra tem força. Cria, recria, faz a vida à pessoa, não é? E nós temos na igreja uma palavra que é boa, que é a palavra de Deus. E dessa palavra que é boa, porque nos edifica, nos aponta no horizonte, o padre é instrumento dessa palavra. Portanto, é muito exigente para ele, para mim, para todos. É exigente e responsabiliza-nos a nós, sermos instrumentos de Deus com esta missão que é da palavra. Mas também, como digo, é igualmente para todos. Há uma frase muito bonita que eu tenho presente aqui que eu acho muito bonita e acho que para os padres nunca me esqueço dela. Está no número 151. No 151 é a quarta linha do número 151. Pelo menos aqui nesta minha edição. Diz: indispensável é que o pregador esteja seguro de que Deus o ama. É indispensável isso. O pregador não pode dizer uma coisa que não tem dentro de si. Se ele vai dizer às pessoas que Deus ama as pessoas, ele antes é indispensável que o pregador viva isto dentro de si. É indispensável esta verdade. Meus amigos, a terminar, e já vos estou a pensar um bocadinho, vamos passar pelo quarto, que este é que era o quarto subtema deste capítulo, que é então uma evangelização para aprofundamento do carisma. Qual é que é então o carisma? O carisma é o primeiro anúncio. E o primeiro anúncio é que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Deu do seu Espírito e introduziu-nos na vida de Deus. A Santíssima Trindade, que vamos celebrar, é celebrado no próximo domingo. Este é o anúncio. Este é o carisma. Este é o primeiro anúncio. É o primeiro anúncio. E o Papa diz-nos, é muito curioso, o Papa diz-nos que este anúncio é o primeiro anúncio, não só porque é a primeira coisa que eu devo dizer a alguém, mas é o primeiro porque é o mais importante, que é uma coisa muito curiosa. É o mais importante. E, portanto, o que a Igreja tem que fazer é o anúncio. Este primeiro, o anúncio do Evangelho. Também se diz querigma. Termo grego. Querigma, ou o primeiro anúncio. É o anúncio de que o Senhor deu a vida para nós, mistério pascal, deu a vida, morreu, ressuscitou,
para nos tornar novos participantes da graça de Deus e, portanto, membros. Eu, há dias, tenho estado com um grupo de jovens, por causa dos crismas, e lembrei-lhes a imagem do Evangelho, com a imagem que a gente lá vai, mais facilmente, a imagem da videira. É uma imagem muito simples. E a todas no Oeste, uma maravilha. Não é? A videira. Reparam, lembra-se de João 15, 1 a 8. O Pai é o agricultor. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Depois eu faço a pergunta. E tem que estar o Espírito Santo, já agora? Está na seita. O Espírito Santo não se vê. Não se vê. Portanto, também na videira não se vê a seita. A menos que a gente corte o ramo e vê se aquilo subir. Não se vê. Mas está lá. Porque senão não dá frutos. Está a seita. Mas está aqui um pormenor. É que na imagem da videira, se eu sou o ramo da videira, isto, então quer dizer, eu faço parte dessa Trindade. Eu estou divinizado. É isso que Jesus me está a dizer. É exatamente isso. Ou seja, o que Jesus vem fazer, por isso que São Paulo fala de enxertados em Cristo. Quer dizer, nós somos enxertados, ficamos ramos da videira. Antes não éramos. Mas ao ser batizados, ficamos ramos da videira. Recebemos a mesma seiva, o mesmo Espírito Santo. Portanto, Jesus humanizou-se para nos divinizar, tornando-nos membros participantes da mesma seiva. Portanto, de facto, o Espírito Santo está connosco. De facto, o Espírito Santo está com a Igreja. E Jesus tem esta coisa muito bonita, esta expressão muito bonita que nos deu, que nós ouvimos no domingo passado. O Espírito Santo vos recordará o que eu vos disse e vos ensinará. Quer dizer, é uma coisa... Ao longo da caminhada, Jesus não tem a pretensão de dizer tudo. Está aqui a doutrina toda. Agora acreditem nisto. Não fez assim. Ensinou-nos. E agora? Andar, não é? E daqui para não sei quando o Espírito Santo continuará a ensinar-vos até coisas novas, que é o mesmo de Jesus. Porque Jesus diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Dizer, com o Espírito Santo está o Senhor connosco, a inspirar-nos. É por isso que nós dizemos, a Igreja é a mesma que nasce lá atrás, que recebe o Espírito Santo. É nela que nasce o Novo Testamento. E, portanto, é nela que se deve ler o Novo Testamento, a palavra de Deus. E cabe à Igreja interpretar essa palavra de Deus. Portanto, o mesmo Espírito com o que nasceu é o mesmo Espírito que interpreta. Pois bem, então, este é o anúncio. Mas, reconheçamos, qual é a dificuldade? Porque é que este anúncio é tão importante? A questão é, porquê é que é tão importante no nosso tempo? E o Pablo faz isto no nosso tempo. Porquê este assunto? Porque se joga aqui, irmãos, num probleminha pastoral que nós temos, que é este. É que muito facilmente nós convencemos que estamos num ambiente católico. E o Ocidente, não é só Portugal, mas é no Ocidente, temos vivido disto, que é o ambiente católico. Ou seja, esta pregação do primeiro anúncio, dizer, levar uma pessoa a acreditar que Jesus existe, que ressuscitou, continua vivo, continua a estar com o Pai, que está na Igreja, e que nos ama, e que nos reúne, e que nos fala. Esta verdade simples, que deve ser uma criança, um jovem, um adulto, e vale a pena, desapareceu nos primeiros séculos da Igreja. Desapareceu. Então o que desapareceu porque se tornou católico assim. Quer dizer, converteu-se ao Constantino, desculpem a expressão muito rapidamente, e converteu-se tudo muito rapidamente. E portanto o mundo torna-se católico. E portanto não é necessário estar a falar de uma coisa que está dada como adquirido. Portanto, o estar convertido, o acreditar em Cristo, é dado como ponto assente. Só precisamos tratar daqueles que nascem. Os que nascem, sim, nós somos todos batizados, está tudo resolvido, nós já somos
Todos cristãos assumidamente. Agora, os que nascem não. Então, surge a tradição do batismo das crianças. Claro, só as crianças que precisam, porque nós estamos todos batizados e todos crentes. Então, surge a tradição do batismo das crianças. Só que, agora, chegamos a um momento em que verificamos que existem os restos desta tradição, do tal ambiente de cristandade, assim chamado. Surge o ambiente de cristandade, em que só se pega o batismo das crianças, mas o tal encontro com o Cristo vivo, pascal, o tal primeiro anúncio do Evangelho, não acontece. Não acontece. E este é o problema. Porque a criança é batizada, porventura carismada, mas depois, como adulto, não faz o encontro com o ressuscitado. E, portanto, a sua vida não tem a marca do encontro. A marca do encontro com Cristo. É esta marca do encontro que nos faz falta. E, portanto, o anúncio do Evangelho, o encontro com Cristo vivo, como o Evangelho nos relata algumas passagens, e aqui eu vos posso falar algumas, uma ou outra, só para ficar, é isto, a centralidade, a necessidade da catequese querigmática é o voltar às origens. É claro que eu sei que existe uma proposta da Igreja, que é o caminho neocatecumenal, que foi isso exatamente isso. Portanto, é pegar na experiência dos primeiros séculos e fazer. Só que, mas isto é uma necessidade da Igreja inteira. Eu não estou a dizer para toda a gente ir para o caminho neocatecumenal. Não estou a dizer. O que estou a dizer é que nós precisamos de fazer um encontro com Cristo. Mais distantes, ou menos distantes. Todos precisamos de o fazer e de o propor. Não tem que ser o caminho neocatecumenal. Ou pode ser, é fácil. Mas fora, todos nós precisamos de um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo é que marca, estimula a um olhar novo e a uma missão, que o mundo, de facto, depende deste encontro com o ressuscitado. Meus amigos, nesta realidade, nesta centralidade do carisma, já vos foi dito algumas coisas antes, a importância chamada catequese mistagógica, carismática e mistagógica. São duas palavras que não são familiares e que vale a pena nós termos em conta, que é o seguinte. Por exemplo, uma pessoa recebe o carisma, recebe o primeiro anúncio e, portanto, acredita em Cristo, aproxima-se, pede o carisma se não é carismado, porventura, e passa a ir à missa, e recebe a Sagrada Comunhão, e tal, e faz ali uma caminhada, mas depois para as tantas, o que é que se faz? Fica tudo feito. Então o Papa salienta, 163 e 168, o Papa chama a atenção para a catequese mistagógica, ou seja, a mistagogia é o ensino sobre os mistérios da fé. Portanto, nunca nos demos por acabados do ponto de vista da vivência e da experiência do encontro com Cristo e da compreensão de tudo o que Deus tem para nos ensinar. O que Deus tem para nos ensinar. Aquilo que nós sabemos de Deus é assim, um bocadinho. É muito que nós não sabemos. Nós temos só um bocadinho. Portanto, na catequese mistagógica, tu vê as pregações da Quaresma, o tempo pascal, o tempo do testemunho, as grandes festas da Páscoa, sempre para aprofundar o mistério da fé, que é a presença deste Deus, é mistério porque é ter os seus desígnios, e nós só conhecemos um bocadinho, vamos sempre conhecendo cada vez mais. Sem vos querer maçar, gostava de vos recordar, então, dois textos bíblicos que eu tenho presente sobre o encontro com Cristo, porque a certa altura os textos do Evangelho podem-me ajudar também, podem-me ajudar
a motivar-me para que eu fale do Evangelho. Falo do Evangelho a outra pessoa e leve essa pessoa a descobrir o tesouro. Obrigado. Lembro-vos o texto de Lucas 19, em que Jesus passa por Jericó e encontra-se com um homem chamado Zaqueu. Conheceram essa passagem? O Zaqueu era um homem... Sabes qual era a profissão dele? Era pequeno, de estatura baixa, e era o chefe do cobrador dos impostos. Portanto, era um homem muito simpático na terra, não? Não era, com certeza. E, portanto, estava lá na terra e o que é que acontece? Acontece que ele sabia que Jesus passava por ali, Jesus por ali assim um cego e tal, e estava com os apóstolos, uma grande multidão, e o homem, como era baixo, foi-se a pendurar então na árvore para ver Jesus passar. E Jesus vai fazer uma coisa que politicamente é incorreta. Politicamente incorreta, sim. Eu estou a imaginar o que era um homem, eu digo politicamente incorreta, porque os apóstolos ainda estavam a sonhar que Jesus fosse o Messias no sentido político, se é que ainda estava na cabeça de alguns, então foi mesmo politicamente incorreto aquilo, não aceitável. Eu não estou a imaginar agora, quando vier a Presidente, e desculpem agora, a economia que um candidato a Presidente da República fazer um grande comício numa terra, ser uma terra, e depois, a certa altura, vai tomar uma refeição à casa do homem que ninguém encosta na terra. Epá, perdeu os votos naquela terra, quer dizer, o candidato é incorreto uma opção daquelas, quer dizer, portanto, esse candidato deve saber que é a pessoa que pode ir meter lá em casa, não vai correr esse risco se quer ganhar as eleições. Bem, passado o exemplo, os exemplos às vezes são infelizes, mas valem o que valem. Jesus foi ficar na casa do Zaqueu. E foi um escândalo. Meu Deus! Mas não há ninguém mais sã nesta terra para ficar? E diz que aquilo foi uma conversata, foi uma coisa. Os próprios apóstolos devem ter ficado. É para isto. Mas pronto, deixa eu ir. Nós não sabemos o que é que passou, qual foi a conversa entre eles. Não sabemos. Mas sabemos qual foi a conclusão. E a conclusão é que o Zaqueu vai dizer ao Jesus: se eu tenho alguma coisa a alguém, eu vou repor 3 vezes mais. E daquilo que fica, vou dar metade aos pobres. Mas o que é que se passou com aquele homem? Mas o que é que Jesus disse àquele homem, para aquele homem? Como é que ele deu a volta? Quer dizer, nós. Mas como é que ele voltou? Não sei como é que Jesus fez e como é que ele disse. Mas ele percebe que há aqui uma descoberta. E foi o encontro com Cristo. Repare-se. O encontro com Cristo, a vida decide por encontros. A vida decide por palavras que se ouvem por encontros. É que este homem, a certa altura, percebeu com Jesus que o valor da sua vida e o importante da sua vida não era a sua vida. Ou seja, era a escala de valores. O que mudou na vida daquele homem foi a escala de valores. O valor da tua vida não é o teu dinheiro, mas é o bem que tu podes fazer com a tua vida. O valor da tua vida é, primeiro, a tua vida e o bem que tu podes fazer com ela e com todos os teus haveres. Isso é que é o teu valor. Tu és um homem de bem. Eu estou a imaginar o discurso dos dias. Estou a imaginar. Mas tu és um homem de bem se te puseres ao serviço do bem com a tua capacidade, com o teu gênio, com a tua boa vontade, com a tua consideração pelos outros, com o teu dinheiro também. Se fores capaz de fazer alguma coisa bem aos outros, tu tens outro valor. Mas é outra escala, é outra consideração. E o homem descobriu que a sua vida tinha dado uma volta. E tomou a iniciativa. Jesus não lhe pediu nada, não obrigou. E ele concluiu, tomou a iniciativa de, então vou fazer isto. Estou muito contente, estou feliz por isso. E Jesus diz então que este homem também é filho de Abraão, também é filho de Deus, também o que Jesus vem fazer a este mundo é restaurar em nós
aquele projeto inicial de Deus ser imagem, homem e mulher, ser imagem e semelhança de Deus. Portanto, Jesus recupera aquele homem como uma imagem do que Deus quer. Portanto, fazer o bem que Deus quer que se faça. O outro texto, São João, capítulo 8, se não é? Apresentam a Jesus uma mulher pecadora, apanhada em flagrante. E Jesus diz que quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Os homens vão-se embora, deixaram a mulher sozinha. Jesus, que escrevia no chão, o único texto em que refere que Jesus escrevia no chão, olha para aquela mulher e diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, mas não voltes a pecar. Não voltes à mesma vida. Não voltes à mesma vida, porque não é isso que Deus quer da tua vida. Deus não quer isso para ti. Tu não nasceste para isso. Tu não nasceste para ser escrava. Tu nasceste para ser uma mulher de outra maneira. Deus quer olhar para ti com outra dignidade. Tu não és chamada a ser isso. Bem, se esta mulher pecadora é a Maria Madalena, de quem se tem escrito tantos disparates, se esta mulher é Maria Madalena, não admira nada que naqueles 2 ou 3 meses que se seguiram tenham andado atrás de Jesus e tenham morrer. E não admira nada porquê? Porque ela viu em Jesus que encontrou, mais um encontro, viu em Jesus um homem que a olhou de outra maneira, que teve por ela uma consideração que os outros homens da cidade não tinham. Foi capaz de olhar com uma dignidade que ela socialmente não tinha. E é isto o coração de Jesus. E é isto a novidade do Evangelho. E é isto a alegria do Evangelho. Que é um Deus que em Jesus me olha como ninguém me olha. Que me conhece melhor do que eu próprio, que me perdoa e que me mobiliza para uma dignidade que eu não tenho. Que nós não temos. Isto é a alegria do Evangelho a acontecer. E portanto, meus amigos, não se trata de uma magia. O Espírito Santo é-nos dado, mas nós precisamos da pessoa de Jesus, porque é Ele que nos ensina a viver como cristão. É Ele a referência para todos nós. Obviamente, Nossa Senhora nos acompanha. Mas esta vontade, e o Papa chama a atenção para aquilo que é uma coisa que uma igreja podemos fazer facilmente. Enfim, perdemos um bocado com a caminhada, que é chamada, no seminário não se costuma chamar diretor espiritual, direção espiritual. Não vou agora aprofundar os termos, mas chama-se ajuda espiritual. Ajuda espiritual é propor vida espiritual. Há uma pessoa que eu quero abordar e eu vejo que a pessoa, por exemplo, não reza nada. Não reza nada. Se não reza nada, não se encontra com Deus, não se encontra com Cristo, não se encontra com ninguém, não consegue tocar a transcendência, não é? Então, vem aqui um apelo que o Papa nos faz neste 4º capítulo, que é de nos colocarmos como ajuda espiritual. Estamos mesmo no anúncio, repare-se bem. Meus amigos, se depois passarmos a folha, alguém pergunta, então, mas o Papa não manda dar nada aos pobres, isso é o capítulo de seguinte. Agora estamos a falar mesmo daquele assunto que é o Evangelho. É o anúncio, a conversão. E vem a valorização da ajuda espiritual. E, portanto, a certa altura, eu estou a ouvir uma pessoa que não está a rezar coisa nenhuma, pode precisar de uma ajuda, e vem essa... Enfim, são muitos os aspectos que o Papa fala no acompanhamento das pessoas em processo de crescimento na fé, dos 169 a 173. A ajuda espiritual, a arte de escutar, o cultivar o desejo, o ideal cristão, estar na vida como cristão e na sociedade, seguir Cristo, por exemplo, os níveis da fé. A pessoa diz, sim, mas tu acreditas em Cristo? Sim, acredito. Mas acredita que Ele existe, que existiu? Se ele existiu, foi um homem histórico, sem dúvida. Mas é isso que eu estou a perguntar, é que o acreditar, o crer, é níveis. Uma coisa é eu creio. Acredito que Ele ressuscitou, sim. E mais.
Mas creio e confias na tua vida ou não? Então não digam o seguinte. Acreditar que Ele existiu historicamente, acreditar que de facto ressuscitou e acreditar ao ponto de confiar a minha vida, deixar que Ele me ilumine, isso é já um passo. Quando se vai acompanhar alguém, espiritualmente, acompanhando para nós confiar nele. E depois o passo seguinte é seguir mesmo. Confiar e depois seguir. Fazer uma vida quase que discípulo de seguir. E, portanto, acompanhar. Acompanhar e deixar-se acompanhar. E Cristo como companhia. Cristo como companhia. Nós podemos ter ajuda espiritual uns pelos outros. Até chegarmos, diz o Papa, até chegarmos à maturidade da fé. Maturidade da fé. Há um crescendo. Todos precisamos de ajuda, mas há uma maturidade da fé. Muitos anos. Uma experiência de fé notoriamente mais fortalecida, como uma árvore que está já enraizada e, portanto, o vento já não faz cair facilmente. O Papa termina este capítulo 174, 175, uma referência que é a Palavra de Deus. Sempre a Palavra de Deus. Quer como referência para falar de Cristo, quer para me inspirar, quer para rezar, um salmo, para me ajudar neste anúncio aos outros. Sr. Cláudio Maga, não me alongo mais, não me alongo muito, mas se houver da vossa parte algum aconchego, alguma observação, pergunta ou algum contributo para esta experiência, deixar a vossa consideração. O tempo é vosso. É só uma questão de colocar o mão no ar. Pode estar ali o micro. Humberto quer fazer uma pergunta. Vai lá para o Humberto. Quer fazer uma pergunta? Falsa alarme. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer um diálogo tão próximo que quase nos dá vontade de, agora mesmo, durante a noite, ver se encontrávamos alguém para fazer este ensaio. De qualquer modo, a questão que eu ponho é quando se consegue essa proximidade e entablar este diálogo com alguém e depois nos damos conta, quando propomos rezar portanto, em conjunto, e isso aconteceu mais que uma vez, que nem sequer a Ave Maria sabem. Eu sou sincera que me surpreendeu muito. A pessoa vê um pouco isso escrito, não é? Naquele livro, Primeira Geração Incrédula, mas depois no contacto assim, direto, terra a terra, eu fiquei abananada. Peço desculpa da expressão. Essa é a prova, de facto, de que nós facilmente nos enganamos, não é? Nós, a certa altura, a pessoa, afinal, nem a vontade de uma Ave Maria sabe. Portanto, não há uma experiência fácil de entender. Quer dizer, nós enganamos é porque, como eu rezo uma oração, rezo um texto, eu tinha estado, já tenho há muitos anos, e esqueço-me que há muita gente que não tem esta referência. Milhares e próximos de mim. Não faz essa experiência, de facto. Portanto, com tudo isto, somos exortados a ter atenção que há muita gente que não tem, de facto, essa experiência da fé. E eis aqui, se nós temos, quer dizer, e agora trata-se aqui, se nós temos uma experiência feliz da fé, se a nossa experiência é boa, então nós temos que estar a conhecer que gostamos de ser cristãos. E vem aqui esta disposição a uma experiência de evangelização em que possamos testemunhar uns para os outros. Eu tenho, nesse aspecto,
vários níveis de família. A história da periferia, que é uma coisa muito curiosa. A periferia não é apenas um bairro social de pessoas que não vão à missa, ou bairro social, ou bairro qualquer. Não, a periferia pode ser uma pessoa da minha família. Pode ser uma pessoa, a periferia pode ser uma pessoa, quer dizer, a certa altura pode ser difícil testemunhar para ela, mas pode acontecer que haja um momento em que eu lhe diga da minha alegria de ser cristão. Da minha alegria. Eu rezo, sinto-me bem, sinto-me, Deus me respeita e eu respeito a Deus. Nunca me senti roubado da minha dignidade ou da minha liberdade de ser cristão. Tenho uma experiência boa de ser cristão. Já me aconteceu, uma vez que eu lembrava de um homem em que a conversa com o assunto era liberdade. Ele achava que eu era menos livre do que ele por ser cristão. Foi assim uma conversa muito acesa, para começar. Ele achava que eu era menos livre do que ele. Foi uma conversa acerca da liberdade. Do que é a liberdade? Não. É que o ser cristão, a página das tantas, quando nos consciência, é uma afirmação de liberdade. Só em liberdade se deve fazer, exatamente. Em liberdade, a afirmação de liberdade. Os cristãos. São opções que se tomam, exatamente. Somos chamados, sentimos tocados a responder. Claro que a pessoa pode não querer ser cristão. Não quer ser amado por Deus, não quer aceitar isso. Mas eu sabia que isso pode acontecer. E sabe que isso acontece. Que é a rejeição de uma verdade evangélica, mas a pessoa não fica mais pobre. Nós o enriquecimento sentimos de perto. Ou seja, fé e amor juntos. Fé e amor juntos. Mas o que não podemos deixar de ter em conta é esta verdade. Há muita gente que não tem esta experiência. Não tem. E pensa muito mal de nós. Pensa que não está nada convencido, nós somos felizes com ela. Que também é essa. Não acha que nós somos felizes com isso. E portanto temos aqui um testemunho a dar acerca desta nossa experiência. Ao ser dois exemplos, acontece que por vezes a pessoa pode não saber ou não rezar. Vamos parar ali por aquela geringonça que é para ouvir melhor. E à frente. É que acontece por vezes, sobretudo isto com noivos, que eu lhes pergunto, vocês rezam em conjunto, e eles muitas vezes dizem que não rezam. Mas eu pergunto, e vocês conversam com Deus? Isso conversamos. E eu disse, isso é uma forma de rezar, porque nós podemos não rezar por fórmulas, mas rezarmos por conversa. E eu, por vezes, eu sinto muito isso. Eu sinto muito mais próximo a Deus quando eu converso com Ele do que quando estou a dizer um Pai Nosso ou uma Ave Maria, em que é um papaguear, em que eu não sinto nada. Se eu estou a falar, estou a pensar naquilo que estou a dizer. E, portanto, também é uma forma de oração. Portanto, o facto daquela pessoa não saber a Ave Maria, por vezes, se calhar, ela conversa com Deus de outra maneira. Bem, sem comentar o valor das orações, a questão fundamental, de facto, é que consigamos o chamado encontro. É a relação. É a relação. Mas é que haja, de facto, porque o encontro acontece a um nível, de facto, mais profundo. Quer dizer, e isso é uma rendição. Quer dizer, a sua certa altura tem. Enfim, agora lembrar o Santo Agostinho, na questão que é uma figura de referência para a nossa experiência cristã, foi um homem que andava à procura de Deus, quando a certa altura se deu conta que ele afinal não estava assim tão longe. Ele estava no mais. Hoje de manhã, por acaso eu lembrei-me do Santo Agostinho, por causa de quê? Por causa de um autor que nos aparece na Liturgia das Horas e que nos diz o seguinte: o nosso problema não é encontrar Deus fora de mim, mas é encontrar Deus que se encontra dentro de mim, dentro da pessoa humana.
Isto pode atrapalhar um bocadinho. Mas, para usar aquela linguagem da Santa Teresa, andamos sempre fora do castelo. Andamos sempre fora do castelo. E a essa altura, se nós entrarmos dentro do nosso castelo, encontramos lá, Deus está no nosso lado. Ou seja, quando se diz, e bem, como é que se pode encontrar Deus? Deus pode ser encontrado na palavra de Deus, nos sacramentos, pode-se encontrar nas outras pessoas pobres, e pode-se encontrar na natureza criada, na contemplação das coisas criadas por Deus, há uma sabedoria e uma inteligência das coisas criadas, e pode-se encontrar Deus na consciência humana. E a Igreja diz que sim. A consciência humana é qualquer coisa de maravilhoso, como morada interior, onde Deus pode ser encontrado. Há uma marca de Deus na consciência humana, desde que a gente entre lá, que entre nessa consciência e se dê conta que Deus não está assim tão longe. Portanto, o Santo Agostinho descobriu isso. Andou à procura, aqui, acolá, aqui, nesta filosofia, naquela, e afinal, tu estavas cá dentro e eu não sabia. Dizia ele, eu estava cá dentro e eu não sabia. E hoje de manhã lembro-me disso por causa de um texto da Liturgia das Horas. De facto, Deus não está longe, está cá dentro de nós. Mas trata-se, de facto, de alguma vez estabelecer o encontro, quer dizer, admitir esse encontro. Qual é que é a importância do acompanhamento espiritual? É que pessoas religiosas, todas as pessoas nascem com capacidade religiosa. Todas as pessoas nascem com capacidade de acreditar. Nós nascemos com capacidade de acreditar. Mas eu posso acreditar bem ou acreditar mal. Se eu não acredito bem, não acredito num caminho de verdade, bem, é porque nós vemos o que vemos. Vemos pessoas a acreditarem em coisas incríveis. E andam, compram, leem coisas mais incríveis. Acreditam em bruxarias da pior espécie. Não é? E, portanto, essa altura é um pânico. E nós encontramos muitas pessoas com medo daquilo em que andam a acreditar. Pessoas que ficam sem dinheiro, que são levadas ao dinheiro onde se meteram a acreditar. Vemos isso tudo. E porquê? Porque se puseram a acreditar. A pessoa tem que acreditar em alguma coisa, depois acreditou mal. Desenvolveu a sua capacidade crente fora da verdade. Isto deve-nos preocupar. Se eu posso fazer alguma coisa com os noivos, com o adolescente, com o adulto, mas tu rezas, mas é Jesus. Tu rezas, a quem é que tu rezas? Quer dizer, porque senão a pessoa pode estar a rezar, por exemplo, já encontrei pessoas, olha, eu rezo à minha avó, eu rezo à minha avó. A pessoa acredita que a sua avó está viva e reza à sua avó. Então nunca rezas a Jesus, nunca pedes ao Deus Pai, nunca fazes um pedido, porque trata-se aqui, aliás, a oração aos mortos é muito antiga. Então, trata-se de ajudar a pessoa a fazer o tal encontro certo, correto. E para nós cristãos, o rezar a Deus Pai, ou rezar a Jesus, pode ser um Pai Nosso, ou pode ser uma oração espontânea, ou pode ser com um salmo, pode ser. Mas o ter como essa referência, não gera mal-estar, não prejudica a harmonia humana. Não nos prejudica, que é uma coisa muito bonita. Evocar as pessoas da Santíssima Trindade, ou a impressão dos santos, a Nossa Senhora, isto não faz mal a ninguém. Ninguém se desarticula, a harmonia da pessoa, as três grandes dimensões da pessoa humana harmonizam-se, faz bem. Se a pessoa começa a acreditar em coisas estranhas e como que foi antes, nessa altura, as pessoas começam a ficar um bocado perdidas. Portanto, o apoio espiritual que porventura podemos dar é para ajudar que a pessoa seja feliz no seu acreditar. Feliz no seu acreditar. Mas, de facto, as expressões da oração são muitas. Há muitas. E há uma pedagogia. Não posso dizer uma pessoa
que reza o texto todos os dias, por exemplo. Não posso esquecer que há pessoas que, se uma pessoa que não reza, se não reza nada, não posso pedir que reze o texto todos os dias. Se não reza nada e passa a rezar o texto todos os dias. Aliás, a pedagogia da oração. Nós temos, já que temos falado da questão da pedagogia, que fala com alguém, um rapaz que não tenha ritmo de oração, vai para o seminário, cuidado. Portanto, há uma pedagogia da oração, há uma iniciação, há uma pedagogia. E, portanto, uma oração pequenina, e depois gostou, fez mais, a própria iniciativa, mais aquilo. E a própria pessoa vai fazendo. Nós somos humanos, há uma iniciação à oração. A pessoa vai rezando e vai ganhando gosto. O dom da piedade, que é o dom do Espírito Santo, é para que a pessoa vá ganhando gosto por isso. E por gosto a pessoa faz. Agora, por imposição, a pessoa puxa rejeita. Isto para as crianças é uma coisa. A criança depois rejeita, não consegue ver, ou não ouve em conta, depois rejeita. E também é uma preocupação. Mas estamos de acordo que existem muitas formas, muitas expressões de oração. Muitas. De facto. Muito bom. Perguntaram também para eu fazer uma pergunta, que era sobre o logotipo. Porquê que esta estrela tem 8 pontas? Isso aí já é arte. A arte. Não, é a nossa. Quer dizer, tem a ver com a. A história da arte não tem explicar-lhe com outra sabedoria. Mas tem a ver com a Nossa Senhora. Tem a ver, é a estrela da evangelização. Nossa Senhora é a estrela da evangelização. E, portanto, a estrela há várias pontas, e, portanto, esta tem um significado que não sei exatamente dizer, mas tem a ver com a figura da Nossa Senhora, que é a estrela da evangelização. Claramente. É sim. Nossa Senhora é para nós um estímulo, acompanhou os discípulos do início, acompanhou o Papa Francisco, a Nossa Senhora da prontidão, dizia no final. É a Nossa Senhora da prontidão. Acompanhou os discípulos na primeira hora, em Portugal, podemos dizer, acompanhou os missionários desde a primeira hora e acompanha-nos agora a nós, não é? Acompanha-nos a caminhar para uma figura, de facto, muito curiosa, faz parte da Igreja, mas é para nós o grande estímulo de acompanhamento e para nós até com grandes referências, terra de Santa Maria, que é Portugal, e temos do século XX o fenómeno de Fátima, que continua a ser para nós um apelo a uma bondade, com uma linguagem própria de 1917, mas temos coisas muito interessantes, não é? Coisas muito interessantes, não é? Estou-me a lembrar, quando no passado mês de junho, estive lá a ver a mensagem de Fátima no mês de junho, e tinha lá um episódio que depois eu falei com o Sr. Bispo de Leiria Fátima, e disse, não acha curioso esta mensagem da Nossa Senhora aos pastorinhos? Que é uma coisa que normalmente não é referenciada. Quero que aprendam a ler, diz aos seus pastorinhos. Mas tanta graça aquilo. Estamos aqui em 1917. Em 1917. Quero que aprendam a ler. Eu acho que isto é uma coisa muito concreta, não é? E depois, que se interessa é rezar pelos homens, para que se convertam, para que construam a paz. Há a linguagem própria daquele tempo, e imagens próprias daquele tempo, que as pessoas têm a catequese, que estão presentes. Mas há coisas da revelação, do sentido da paz, do sentido da humanidade, o sentido da consagração e o facto de serem crianças a apanhar algo fundamental, que eu acho que muita graça em termos de sensibilidade humana. A sensibilidade humana que às vezes conseguem apanhar com aquela idade tem graça. Portanto, Nossa Senhora acompanha-nos e estamos para celebrar os 100 anos. Pode ser os 100 anos das aparições, pode ser aproveitado para também uma motivação para uma maior, não é apenas para aumentar a religiosidade popular, mas para aumentar a autenticidade da fé, como Nossa Senhora pediu. A autenticidade da fé cristã
para que Portugal seja um país de referência, porventura, no que diz respeito ao testemunho da Igreja, claro. Muito obrigado. Está bom? Bom, então fica o desafio por fazer, que é este anúncio. Há mais observação? Faz favor. Gostava de saber quais são essas 3 grandes dimensões da pessoa humana que falou. Eu não sei se vocês têm paciência para ouvir mais uns minutos. Eu acho, sinceramente, vem a propósito eu não vou falar disto na missa de domingo porque não há homilia, não dá para explicar isso, não há tempo, mas eu acho, sinceramente, que nós temos 3 grandes dimensões da nossa existência. E as 3 dimensões são as marcas de Deus. Deus que nos criou, e diz o texto do livro do Gênesis, diz no plural: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus os fez, homem e mulher os criou. Por que vem lá no plural? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos é no plural. Mas Deus não era conhecido no plural. Antes de Jesus, Deus não era conhecido no plural. Era Yahvé. Por que diz no plural? E os catequistas antigos disseram, pois, ele fala no plural porque já era a Santíssima Trindade que lá estava. Portanto, era a Santíssima Trindade, Deus já é a Trindade. Nós é que só sabemos depois de Cristo. Mas Deus não é a Santíssima Trindade depois de Cristo. Já era, foi sempre. Claro. Nós é que só sabemos depois. Mas em Cristo assume forma humana. Somos o Filho, o Verbo de Deus, que é Filho. Então vamos à procura das marcas. As tais 3 dimensões. E então, desculpa, mas é costume para os jovens contar isto para ajudar. Então também partilho convosco. Quando nasce uma criança, quais são as primeiras pessoas que a criança fala e reconhece? O pai e a mãe. O papai e a mamãe. Portanto, estabelece logo uma relação, uma dimensão que ele reconhece que é alguém que está acima. Reconhece, vai reconhecer mais tarde, mas de facto estabelece logo essa diferença, que é a criança, depende daquele pai e daquela mãe, ou daquela mãe e daquele pai, e portanto há uma dimensão. A pessoa é a dimensão como filho, e a dimensão do pai e da mãe. Tem alguém que é diferente de mim, que está da minha origem. A marca do pai, presente no pai e na mãe. Deus Pai. Pai e mãe representam para mim estas figuras. Dimensão humana. Claro que aquela criação de também vai ser pai e mãe. Tem essa marca. Mas agora reconhece na figura do pai e da mãe. Essa presença de Deus. A marca de Deus Pai. Mas depois a criança cresce, ou mais uns mesitos, e vê um irmão, ou uma mana, ou um mano. Ou se é filho único, descobre que tem um primo, ou prima. Ou se vai para a creche, descobre que tem outras crianças. Igual assim. E portanto, aquelas crianças com quem ela brinca, ela estabelece uma relação com aquelas crianças que não é igual ao pai e à mãe. Quer dizer, o pai e a mãe é igual à relação. E bem, não é só quando tem 2, 3 anos, mas uns 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, começa a ter uma conversa com os colegas de escola. É um relacionamento com alguém que é da sua idade. Esse relacionamento não é igual ao pai e à mãe. O pai e a mãe é uma coisa. E ali, pronto, eu descubro a dimensão horizontal. Eu descubro uma relação de igual para igual, que é a dimensão fraterna, a dimensão de quem está ao meu lado. É muito curioso que Deus também é aquele que se pôs ao meu lado. Deus é o Emmanuel, é o Deus connosco. É o Deus irmão, é Deus Pai e Deus irmão. Deus que se põe ao meu lado como irmão. Bem, e depois crescemos, e depois chegamos aos 10, 12, 13 anos, 14 anos, esta altura descobrimos uma coisa muito bonita. Descobrimos que temos intimidade. Descobrimos que já tínhamos, mas vem ao de cima com uma força, a capacidade de se apaixonar, a capacidade de gostar, de sentir-se atraído e de trair, e guardar segredos interiormente, e uma capacidade espantosa de sonhar,
e imaginar situações. Acho que a descoberta é essa. Não se vê. Esta descoberta não é a descoberta de alguma coisa que não se vê, ainda por cima, mas que existe. É o Espírito Santo. Também não se vê. Mas existe e está no interior da pessoa, e a pessoa fica cá com fogo dentro, uma capacidade de gerir cá os sentimentos, de gerir cá uma força dessa própria intimidade. Mantém relações para o lado, mantém relações para cima, e essa força interior, esse fogo que é essa vida que está no Espírito Santo. Estas três dimensões, que eu afirmo como as três marcas de Deus Criador na nossa existência, é de tal maneira assim que o desequilíbrio disto, quer dizer, a falta de correspondência a disto, faz com que a pessoa não seja a imagem de Deus que Deus quer. E, portanto, não nos admira que vamos ouvir Jesus a dizer no Evangelho de São Mateus: ide e ensinai e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é para reculturar esta imagem. É para reculturar estas três dimensões da pessoa humana. Se uma pessoa cultiva... Rapaz, estas três dimensões devem ser cultivadas harmoniosamente. Se a pessoa humana cultivar só uma das dimensões, desequilíbrio. Qual é que é o nosso problema com o Islão? É que o Islão é para cima. E, portanto, não tem para o lado a mesma consideração que tem para cima. Só uma dimensão. Ou então, se quisermos, também outras situações, outras filosofias de vida, que é só que a gente só Deus, o Pai não existe, não é? É só quem está ao lado. Direitos humanos, só para o lado. Mas é muito complicado. Porque a altura, se não há ninguém por cima, é só para o lado, depois falta-nos alguém que una isto, não é? Porque tem que haver alguém que nos governe, há aqui depois que os homens criam subestruturas por cima. Se Deus Pai não existe. E depois quem é que nos há de inspirar a relação com o meu igual, com o meu próximo? Ou então como aquelas religiões mais asiáticas, em que cultivam a dimensão interior. E então a pessoa entra num êxtase interior, não é? Fica ali, sobe, e até atingir o êxtase. O homem não está aqui a passar fome, não quer lá saber. Só a subir interior. Desculpa lá, estou a ser um bocadinho pauzinho, mas estou a exagerar, que é para perceber o que é que eu entendo sobre a harmonia das três dimensões. Eu acho que a proposta cristã, é isto mesmo para vos convencer de verdade, eu acho que a proposta cristã é boa, porque desenvolve as três dimensões da pessoa humana e harmoniza a pessoa humana, não a desequilibra, corresponde ao projeto inicial de Deus. E, portanto, enfim, não estamos aqui a discutir religiões, nem sou especialista, mas é para dizer que eu acho que a proposta cristã assenta na verdade da pessoa humana. Quanto mais cristão, mais humano. É muito bonito e não fica escandalizado quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isto é vida. Não se trata de impor uma religião, não, mas é a vida, para que a vida humana, como Deus a pensou para o homem, de facto, olha para a mulher, de facto, venham de cima. Bom, e nisto tudo, quando nós tomamos esta consciência, então, fica-nos a missão, que é: então tu és missionário para quem vive ao teu lado. És. E eu também sou. Somos todos enviados com esta verdade. Deus gosta de nós, quer-nos como sua imagem e semelhança, consagramos pelo batismo com esta dimensão, quer-nos felizes, mesmo nos momentos difíceis, quer-nos haver esta felicidade de caminho de verdade e que testemunhamos isto para os outros. Na medida em que somos capazes de testemunhar, isto dá beleza, dá alegria. E finalmente, acreditar de que não estamos sozinhos nesta missão,
mas que é o Espírito Santo que nos anima. E todos os cristãos, não é só os que têm o ministério de igreja, mas todo o cristão batizado e crismado, com o poder do Espírito, crisma, recebe o dom do Espírito, que é dom, e não tenhamos medo de dizer, é também poder espiritual. É dom e poder espiritual. Não ponhamos fora essa força do Espírito que em cada cristão pode dar os seus frutos. Somos dom espiritual e poder espiritual. Tu tens contigo poder espiritual para fazer bem a outras pessoas. Também podes fazer mal, mas isso significa que excluís esse poder. Mas o Espírito Santo só foge da nossa presença se nós o pudermos fora. Ou o afarmos. Mas se tivermos, é um poder espiritual. Que até houve um homem que me veio dizer: ó Sr. Bispo, eu lembro-me de uma conversa que tive consigo já há muito tempo. Lembra-se? Então, mas conversa. O senhor era prior, então, eu fui-lhe pedir para o senhor rezar por mim, e o senhor disse, devolveu uma questão, disse para rezar eu. Aí foi. E então, resultou, ótimo. Pois é, mas porquê que você há de acreditar na oração do Padre e não acredita na sua? Quer dizer, eu acho bem acreditar na oração do Padre, porque não é o presídio da oração. Mas então você é cristão, recebeu o Espírito Santo e não acredita na sua oração. Então vai confiar no seu poder espiritual a uma pessoa estranha que anda aí com... Mas não, acredita no teu poder espiritual. Entra em intimidade com Deus, pede-lhe. Jesus diz, pedi com fé que até essas montanhas se arregam para o lado. Bem, se não for, desde que seja montanha, não interessa nada que seja a Serra de Sintra, lá está. Mas pode ser uma montanha de dúvidas, uma montanha de medos, uma montanha de crise qualquer, que a pessoa não precisa retirar para o lado. Há luz da fé que acredita nisso, que acredita. É outra esperança que surge lá dentro, é outra esperança. E então, sim, de maneira que acreditamos que o Espírito Santo está com a Igreja. O Papa nos dá esse tom, e nós estamos agora nesta parte final do tempo pascal, concluímos, mas a celebrar estas festas, exatamente a saborear este envio, exatamente com o Espírito Santo, bonito. Bom, pode tomar. Queria falar mais uma pergunta e última. Eu vou aceitar a provocação que o Padre Mário me fez no princípio, que não fui capaz de aceitar, mas queria agradecer este bocadinho, já fora do guião, e não queria amassá-lo mais, porque realmente já estamos a abusar, mas agradecer a este sair do guião e continuar para além da exposição que tinha previsto. Isto é sempre bom, nós recebermos estas surpresas extra. Mas queria agarrar num desafio que nos deixou há bocadinho, que tem a ver com o nome da encíclica, mas que é o testemunhar a alegria de sermos cristãos. E eu queria, olhando à nossa volta, queria salientar que nós estamos aqui todos adultos, mais que adultos, segunda idade, terceira idade, somos aqueles que estamos aqui. E eu sei que os senhores bispos também, de facto, têm a preocupação de ir ao encontro dos mais jovens, mas acho que faz falta ir mais vezes. E eu sei que, por exemplo, que houve uma experiência há pouco tempo em Mafra, que foi encontro diocesano, creio eu, as jornadas diocesanas, que acho que correram muito bem, mas eu acho que, por exemplo, no próximo dia 7 nós temos em São Julião vai haver crismas, mas eu já estou a antecipar o que vai ser o encontro com o Sr. Bispo, que vai ser na próxima semana, mas vai ser um pequeno encontro à noite, com jovens, e depois, no domingo, o crisma, porque vamos ter ali 35, 40 jovens, numa missa, mais os padrinhos, mais os pais, etc. Vai ser um sufoco, peço desculpa, mas vai ser um sufoco. Isto é, a experiência dos jovens do encontro com o seu bispo vai ser, mais uma vez, uma experiência excessiva e o seu bispo que irá
terá a paciência de estar ali com uma igreja cheia, mas em que o tempo de partilha será muito pouco. E realmente o tempo de encontro com os jovens será muito escasso. Por isso eu queria desafiar a que houvesse mais momentos, porque quando há bocadinho dizíamos que as pessoas não sabem rezar, pois muitos jovens hoje, e infelizmente aqueles que chegaram até ao Crisma sabem, mas há muitos outros que não sabem sequer uma oração mínima que seja, uma Ave Maria, como há bocadinho dizíamos, não é? E hoje já sabem ler, não estamos em 1917, já sabem ler, mas a experiência religiosa para muitos dos jovens é muito escassa. E se nos anos 60 e 70 eu me recordo que a presença do padre no liceu era uma presença normal, porque o professor de moral normalmente era um padre, hoje normalmente é um leigo e são poucos aqueles que vão às aulas de moral. Portanto, mas havia pelo menos a referência de haver um padre nas escolas públicas. Hoje isso já não acontece. Portanto, há muitos desafios para nós transmitirmos a alegria de ser cristãos aos jovens e pronto, nós como pais também, obviamente, cabe-nos a nós uma parte, mas também... Obrigado, Humberto. Muito obrigado. Tocou aí num assunto que me é agradável ainda responder, se apresentar. De facto, que mexe com o título em si. Evangelho e Gaudium. Alegria do Evangelho. Quando, um tempo depois de começar a ler esta encíclica, fui ver a palavra alegria, de onde é que vinha a palavra alegria. E alegria vem do latim, mas alegria em português alácia, porventura uma raiz parecida com alecrim, alácia, alecrim, alegria. Mas espera aí, mas a raiz do latim da palavra alegria que nós temos na encíclica não é outra alácia, é Gaudium. Isto é outra palavra. Também há em português a palavra Gaudium, só que não é usada habitualmente. Nós dizemos alegria, e temos alegria para tudo. Então, interroguemos sobre, mas afinal, que alegria é esta? E já procuro, mas há muitas alegrias. Um jovem ou adulto bebe um refresco, fica alegre, fica contente. Ou se for um copinho de vinho fresco, branco, tinto, ou coisa parecida, fica contente, fica alegre. O vinho alegra o coração do homem. A alegria do Evangelho é esta alegria? Ou, enfim, outras alegrias, a alegria de uma... Existem também outras alegrias, a pessoa está contente porque conseguiu outras alegrias humanas, enfim, a pessoa concluiu um curso, conseguiu fazer um trabalho e já no fim, aumentaram o ordenado, ainda que tinha só poucos cêntimos, poucas coisas, mas já teve um aumento de ordenado e tal. Ficou contente, ficou alegre. A alegria do Evangelho é isto. Mas o Evangelho não dá nada a ninguém, mas que alegria é esta? Este Gaudium é qualquer coisa que eu deve aprofundar. Porque este Gaudium é uma alegria que Nossa Senhora experimentou. O meu espírito exulta, tem a ver com o júbilo que mexe com o coração humano. Mexe com uma descoberta. Portanto, não é uma alegria de quem tem um roçado, de quem tem um prémio, de quem tem uma... Há alegrias que a gente correspondem a pequenos prazeres. Acaba. Mas esta alegria é uma alegria de quem descobriu qualquer coisa muito importante. É como se tivesse encontrado com o próprio Deus e é impossível esquecer esse momento. É marcante. Como Nossa Senhora. E ela exulta porque estou a ver porque está a acontecer qualquer coisa que é único. Esse júbilo. E então, nesta alegria, vem esta força que Deus nos dá, pelo seu Espírito, de testemunharmos
e vem aqui de facto, a força laical, que é bom cultivarmos no nosso tempo, e vamos ver se no futuro não é exatamente esta graça, o poder espiritual, não é poder político, poder espiritual dos leigos da Igreja para a renovação do mundo, de facto, apanhar muito bem isto, senão tem que ser com esta alegria, esta alegria do Evangelho. E reparei, e para terminar mesmo, vem uma passagem que agora não consigo citar exatamente o momento, mas São Lucas, naquela experiência apostólica dos discípulos, em que os discípulos, Jesus manda-os fazer uma experiência apostólica. Portanto, como se fosse agora uma missão, fazer uma missão de rua. E Jesus fez essa experiência com os apóstolos. Meus amigos, rua. E de lá. Eles foram, e aquilo correu bem. Então vieram ter com Jesus e disseram: ó Senhor, foi um êxito, estamos muito contentes, estamos alegres. Estamos alegres porque até os demónios caíram à nossa frente. E o poder espiritual foi uma maravilha. Deus todos aí com um poder, uma maravilha, Senhor. Foi um êxito as pessoas acreditarem no teu nome, foi uma alegria. E Jesus ouviu aquilo e disse-lhes: ai, estáis alegres por isso, meus amigos. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Epa, que coisa estrondosa. Epa, onde é que isso vem? Os teus nomes, o teu nome está escrito no céu. O que é que Jesus quer dizer com isto? Quer dizer, é uma alegria que me leva a ser uma coisa notória. Eita, ele já está lá escrito. Se eu acreditar nisto, alegra, não é? Quer dizer, enche-me de alma saber que Deus sabe de mim como o nome, quer dizer, uma verdade desta do Evangelho assumida, dita por Jesus aos seus apóstolos, que repete para nós, diz que a minha alegria não pode ser assim uma coisinha qualquer, que é uma coisa agradável, um gelaço, não é qualquer coisa de estrondoso, a alegria de ter descoberto da toda a eternidade. Vamos dormir, tá? Só recordo que amanhã Nosso Senhor manda-nos todos para a rua. Amanhã manda-nos para a rua. E diz aqui o número 174. Os discípulos missionários acompanham os discípulos missionários. Por isso amanhã vai ser bom ver os demónios, os nossos demónios a cair. Vamos lá ver quem é capaz de pôr demónios a cair na sua vida. Amanhã fazer este triângulo das Bermudas, que são as paróquias confiadas ao Padre Nuno, está ali embaixo. Alvoeiras, São Julião e Oeiras, fazer este triângulo. Penso que vai ser muito interessante fazer pela terceira vez este jeito de dizer a alegria que nos vai na alma por sermos discípulos de Jesus. Então peço ao Sr. José, primeiro, agradecer a partilha, a sabedoria e a alegria de estar connosco e pedir que nos desse a bênção de Deus. Continuemos com Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos dons, por este dia que nos deste a graça de viver. E vos pedimos a graça de uma noite da vossa paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa missão. Ninguém saia sem comer um bocadinho de bolo e beber um chá. Que é bem para a câmara que deve ser.